Olá pessoal, fazendo a correção do simulado dessa semana, referente aos descritores D12, D16, D17 e D28. Houve um errinho aqui, eu confundi os descritores, ok? D12 referente a perímetro de uma figura plana, D16 e D17 sobre localização na reta numérica e D28 sobre porcentagem, ok? Bora lá. Primeira questão. Todos os dias de manhã, Rafael dá 3 voltas completas em torno de uma praça, que tem o formato de um hexágono regular. Pessoal, toda vez que fala regular, porque todos os lados são iguais, ok? Como mostra o desenho abaixo. Quantos metros, no mínimo, Rafael percorre por dia em volta dessa praça? Ok. O hexágono tem 6 lados, cada lado está medindo 9 metros. Então, no total, o perímetro, que é o contorno dessa praça, é 54 metros. Só que tem um pequeno detalhe aqui, ele dá 3 voltas completas, tá? Então, é 3 vezes 54 metros. 3 vezes 54 dá 162 metros. Então, o mínimo que ele percorre em volta dessa praça é 162 metros. Ok? Segunda questão. Observa abaixo o formato da cruz que Fábio desenhou em uma malha quadriculada. Lembra, malha quadriculada é essas malhas com quadradinho, uma folha cheia de quadradinho. O lado de cada quadradinho dessa malha equivale a 3 centímetros. Qual a medida do perímetro da cruz que Fábio desenhou? Se ele falou em perímetro, ele quer o contorno. Então vamos aqui contar. 1, 2, 3, 4, 38, 39, 40. Então, o perímetro tem 40 quadradinhos. Cada quadradinho tem 3 centímetros. 40 vezes 3 centímetros. Então, no total, tem 120 centímetros, que é o perímetro dessa cruz. Alternativa D. Terceira questão. Pedro cercou um terreno quadrado de lado igual a 90 metros. Quantos metros de muro Pedro construiu para cercar, ou precisou aqui no caso, né, para cercar esse terreno? Lembra, um quadrado tem todos os lados iguais. Então, se ele falou em 90 metros de lado, esse lado é 90, esse lado é 90, esse lado é 90 e esse lado é 90. Somando tudo, eu sei que o perímetro é 360 metros, ok? Temos que lembrar que quadrado possui todos os lados iguais. Quarta questão. A quadra de futebol de salão da escola possui 22 metros de largura e 42 metros de comprimento. Um aluno que dá uma volta completa nessa quadra percorre. Tá, lembra que quadras, campos de futebol, é um retângulo. Tá, ele disse que tem 22 metros de largura por 42 de comprimento. Se a parte de baixo aqui é 42, a parte de cima também é 42. Se o lado direito é 22, o lado esquerdo é 22. Perímetro, volta completa, é somar tudo isso daqui, todos os lados. Então, 22 mais 42 mais 22 mais 42, certo? Eu tenho aqui então 22 mais 42, eu tenho 64. 64 mais 22, eu chego em 86. 86 mais 42, 128 metros. Ok? Alternativa D. Aqui na 3, alternativa A. Ok, questão 5. Rodrigo reservou em sua chácara um terreno em forma retangular para o plantio de flores. Para cercá-lo, ele utilizou tela e um portão de 2 metros de madeira. Rodrigo gastará quantos metros de tela, tá? Então aqui a gente tem que desconsiderar essa medida do portão, se a gente for cercar esse terreno, ok? Aqui na imagem diz que eu tenho 25 e aqui no fundo eu vou ter o quê? 27, já que é com o portão, ok? Do lado é 40, do lado é 40. Vamos somar aqui então o perímetro
é 27 mais 40 mais 25 mais 40. 40 mais 40 é 80. 80 mais 27 é 107. 107 mais 25, 132, ok? A questão 6. Uma pessoa pretende colocar meio fio em torno de uma praça circular. Então agora eu estou tratando de um círculo de raio 20. Sabendo que o contorno dessa praça pode ser calculado pela seguinte expressão: 2 vezes o número de π vezes o raio, onde R é o raio e considere π valendo 3. A medida do contorno da praça é... Se eu estou falando em contorno, eu estou falando de circunferência. Circunferência é dada pela fórmula 2 vezes o número de π vezes o raio. Se eu substituir aqui, eu tenho 2 vezes 3 vezes o raio, 20. Então, eu tenho 2 vezes 3, 60. 60 vezes 20, 120 metros. Alternativa B. Questão 7. Na chácara de São José, será cercado um canteiro circular, de novo, tá? Circular, de raio 2 metros para proteger dos animais domésticos. Considere π 3,14. Diante do exposto, a quantidade de metros de tela gasto aproximadamente para cercá-lo é... Então, eu sei que a circunferência, como vimos na questão anterior, é 2 vezes o número de π vezes o valor do raio. Substituindo aqui, eu tenho 2 vezes 3,14, agora para esse exercício, vezes o raio 2. 2 vezes 3,14 dá 6,28. 6,28 vezes 2, 12,56 metros. Então, alternativa D. Questão 8. O perímetro de um polígono é obtido através da soma dos seus lados. Então, aqui ele já está definindo o que é perímetro. Certo? O perímetro do polígono da figura a seguir é... Tá, então, eu tenho aqui um triângulo, uma figura com 3 lados. E cada lado possui um valor algébrico. Tá? Qual que vai ser o perímetro? Perímetro é a soma dos lados. Então, eu tenho x mais 1, mais x, mais 2x, mais 4. Ok, soma algébrica, eu só posso juntar letra com letra e número com número. X mais 2x, eu tenho 4x. 1 mais 4, 5. Então, 4x mais 5 é o meu perímetro. Ok? Não posso misturar número com letra. Questão 9. Para cercar com tela de arame um canteiro que tem as medidas indicadas na figura abaixo, se cada metro de tela custar R$2, deveria gastar quantos reais? Tá, então vamos primeiro achar o perímetro. Perímetro é a soma de todos os lados. 5 mais 4,50 mais 3,80 mais 6,70. Se eu somando aqui de 2 em 2, 9,50 mais 9, 10 e 50. Eu tenho que o meu perímetro 2P vale 20. Se cada metro de tela custa R$2, 2 vezes 20, R$40 é o valor que eu vou gastar ao todo para cercar esse canteiro, perdão. Questão 10. A linha tracejada é o eixo de simetria da figura sombreada. Então eu tenho aqui um eixo de simetria. O que é um eixo de simetria? Uma coisa simétrica é uma coisa igual a outra. Okay? Então o lado 1, aqui o lado esquerdo, é igual ao lado 2, o lado direito. O perímetro da figura é... Então eu preciso somar todos os lados. Vamos lá. Vamos só dar uma olhadinha aqui. Esse daqui vale 15, então esse pedacinho aqui vale 15. Esse pedacinho inteiro aqui vale 17. Então esse pedacinho pequeno vale 11. Esse pedacinho aqui vale 7 dos dois lados. Esse pedacinho aqui em cima é o que? 17 menos 11. Então esse pedacinho em cima vale 6. E aqui em cima, 15 menos 7, 15 menos 7 vai valer 8. Ok? Então vamos lá.
Vamos achar só um lado e a gente multiplica por 2, que fica mais fácil. Então vamos achar aqui o semiperímetro, certo? O perímetro aqui. Então eu tenho meu lado valendo 15, mais a parte da altura total, que é 17, mais o ladozinho pequeno aqui, que vai ser 15 menos 7, que eu tenho então 8, mais ladozinho pequeno aqui em cima, que eu tenho. Somando aqui o meu meio perímetro, então tenho 15 mais 17 dá 32. 32 mais 8, eu tenho 40, 40 mais 7, 47 metros é o semiperímetro. O perímetro inteiro é 2 vezes 47, que chega em 94 centímetros, ok? Alternativa C. Questão 11. Jeremias plantou uma fileira de 5 árvores frutíferas distanciada em 3 metros uma da outra. Veja abaixo a representação dessas árvores. Agora eu já estou trabalhando com localização em reta numérica, ok? Qual a distância entre a quinta árvore e a porteira? Então eu tenho aqui a porteira marcando 0 e ele quer saber a última árvore. Se está andando de 3 em 3, então 0, 3, 6, 9, 12, 15. Então tem 15 metros de distância uma da outra, alternativa C. Questão 12. Luísa desenhou uma reta numérica em que as distâncias entre duas marcas consecutivas são todas iguais. Então, uma marca do outra são equidistantes. Ela marcou nessa reta numérica um número entre 23 e 63. O número que Luísa marcou é igual a... Tá, vamos ver o intervalo que eu estou trabalhando. De 23 a 63 são 40 números. Quantos espacinhos eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se eu dividir 40 por 10, então cada númerozinho está andando de 10 em 10. Perdão, de 4 em 4. Então vamos aqui andar de 4 em 4. 23 mais 4, 27. 27 mais 4, 31. 31 mais 4, 35. 35 mais 4, 39. Então o número que eu estou procurando é o 39, ok? O número que a Luísa marcou. Próxima questão. Quais os valores numéricos de P, Q e R, respectivamente, representados na reta numérica? Então vamos lá. O número P está entre menos 2 e menos 3. Quem está entre menos 2 e menos 3? Menos 2,5. O número Q está entre 1 e 2. Quem fica entre 1 e 2? 1,5. E o R está marcando em cima do 4. Então tem menos 2,5, mais 1,5 e mais 4, que é positivo. Lembrando que o que divide, separa os positivos do negativo é o 0. A esquerda está negativa, a direita está positiva. Nessa mesma ordem, então, alternativa B. Questão 14. Na reta numérica abaixo, há alguns pontos assinalados. A localização do número menos 1,5 está representada pela letra. Tá. Então eu tenho 0, eu tenho menos 1 e eu tenho menos 2. Ok. Menos 1,5 é entre o 2 negativo e o 1 negativo. E que letra está entre o 1 e o 2 negativo? Letra A. Então, alternativa A. Questão 15. Na reta numérica abaixo, a letra X representa a média de Carolina em língua portuguesa. A média de Carolina em língua portuguesa foi de... Tá, então vamos só ver aqui. Eu tenho daqui até aqui, andou 0,5, meio, certo? E ele está dividido em 1, 2, 3, 4, 5 partes. Então, cada um desses aqui está andando 1/10. Então, eu tenho 80,6, 80,7 e o X 80,8. Já que está andando de décimo em décimo. Aqui eu teria 80,9 e completo com 10 em 81.
Então, 80,8. Alternativa B. Questão 16. Notícia. Já estou trabalhando agora com o descritor 28 sobre porcentagem. A enchente desabrigou cerca de 30% da população de uma cidade que tem aproximadamente 50 mil habitantes. De acordo com a notícia, o número de habitantes desabrigados são... Então, eu sei que o total de habitantes dessa cidade é 50 mil, que corresponde a 100%, que é o total. Eu quero achar 30% desse total. Não sei, x. Multiplico em cruz. X vezes 100, 100x. 50 mil vezes 30, 1.500.000, se eu não me engano. 500 mil. 1, 2, 3, 4, 5 zeros. Isto, 1.500.000. O 100 está multiplicando, passo dividindo. 0 em cima, 0 embaixo, 0 em cima, 0 embaixo. Então, 30% é 15 mil habitantes. Alternativa A. Questão 17. Camila comprou uma bicicleta que custava R$120. Ela pagou à vista e ganhou um desconto de 85%. Quanto Camila pagou por essa bicicleta? Ok, ela iria pagar os 100%, R$120. Quantos por cento corresponde a um desconto de 15%? Certo? Quantos reais equivale a 15%? Multiplico aqui em cruz. 100 vezes x, 100x. 15 vezes 120. Tenho 15 vezes 12. 120, 180. Mais um zero. 1.800. Ok, o 100 está multiplicando, passo para o outro lado, dividindo, 0 em cima, 0 embaixo, 0 em cima, 0 embaixo, posso cancelar um 0 em cima e embaixo, já que eu estou multiplicando e dividindo ao mesmo tempo. O desconto de 15% equivale a R$18. Quanto que ela pagou na bicicleta? É pegar os 120 menos os 18. 120 menos 18, R$102. Ok? Alternativa A. Questão 18. Comprei uma bicicleta em prestações. De entrada dei R$75, que correspondia a 25% do valor da bicicleta. Quanto custou a bicicleta? R$75 corresponde a 25% dessa bicicleta. Eu quero saber o total, 100% dela. Não sei, vale x. Multiplico em cruz, 25x é 7.500. 25 está multiplicando, passo dividindo. 75 dividido por 25 é 3, mais 2 zeros, 300. Então, alternativa B, R$300. Últimas duas questões. A manchete do jornal informa que o candidato Marola teve 32% de intenções de voto na pesquisa. Sabendo que a cidade tem 2.500 eleitores, a quantidade de voto que teve o candidato na pesquisa foi de 2.500 é o total de eleitores, então é 100%. Eu quero saber 32% desse total. Armo minha regra de 3, multiplico em cruz. X vezes 100, 100x. 25 vezes 32, eu tenho 800 mais 2 zeros, x, o 100 está multiplicando x, passo dividindo, corta em cima, corta embaixo, corta 0 em cima, corta 0 embaixo, me sobra 800. 800 é o número de eleitores com intenção de voto a esse candidato. E a última questão. Em uma loja, uma calça custava R$75. Teve um acréscimo no seu preço de 10%. Quanto passou a custar essa calça depois do acréscimo? Ok, R$75 é o total dessa calça, 100%. Quero saber quanto que equivale a 10% que teve de acréscimo. Não sei, chamo de x. Multiplico em cruz.
100 vezes x é igual a 75 vezes 10, 750. 100 está multiplicando, passa por outro lado dividindo, os 750, corta 0 em cima, corta 0 embaixo. Note que aqui eu não cortei todos os zeros, então tenho que terminar a divisão. 75 dividido por 10, 7,5. Esse foi o preço de acréscimo, então é R$ 75 mais 7,50 de acréscimos. 0, 5, 12, sobe 1. 82,50 é o preço que ele vai pagar depois de 10% de acréscimo no preço dessa calça, ok? Bem, pessoal, essa foi a correção desse simulado, ficou um pouquinho longo devido ao número de questões, ok? Espero que tenha entendido. Tchau, tchau.